Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Como é bom cultuar a Jesus. Melhor ainda numa igreja pentecostal. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no Salmo de número 51. Depois, filha. Pai! Espere. Salmo 51. Oi, filha. O Salmo 51, verso 10, está com o som de Bartimeu, ela. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aleluia. 17, por favor. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Se você puder, mantenha sua Bíblia aberta, ou a gente vai acompanhando aqui. Por favor, tome o seu assento. Eu quero expressar a minha gratidão por estar de volta a esta casa, para, reunido com vocês, poder cultuar a Jesus e também pregar a sua poderosa palavra. Pastor Gilson Campos, pastora Dorcas Campos, minha gratidão a Deus pela vossa vida, todo o corpo de obreiros que aqui cooperam para o crescimento da obra do Senhor. Que Jesus continue confirmando o ministério do pastor Gilson, que há muito tempo temos visto Deus usá-lo nesta terra. Ao nosso querido irmão, que é co-pastor e deputado distrital, Daniel de Castro, que o Espírito Santo o conduza com muita graça e sabedoria. E a liderança da juventude, ao obreiro Lemuel, a irmã Patrícia, mais uma vez, meu muito obrigado. Cadê o Lemuel? Aí, irmã Patrícia, muito obrigado mais uma vez pelo carinho. Pastor Josivaldo, é um prazer revê-lo. Estou na companhia da minha esposa, que é um instrumento gracioso de Deus na minha vida. Precisamos das orações de cada um de vocês, da nossa irmã cantora Aline Brandão e da minha sobrinha Kelly. Isso, Aline, me ajuda aqui. Queridos, eu tenho um livro da minha autoria disponível. Depois da pregação te atenderemos aqui à minha direita, Segredos da Liderança de Paulo. Irmãos, ouvi e vi o texto base da festa de vocês, do tema sobre o qual vocês oram para que o Espírito de Deus fale aos vossos corações. E a oração de Davi no Salmo 51, Deus a fez arder em meu coração para transmitir a palavra dele ao seu coração. Desejo que o Espírito me dê graça para que essa mensagem seja concluída de forma cristocêntrica, para que possamos saltar a ponte do tempo e da experiência pessoal de Davi e chegar até a nossa realidade. O pano de fundo deste salmo está no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 11, quando no versículo 2, Davi se levantou do seu leito
e andava passeando no terraço da casa real. Davi exerceu o ministério profético. Pedro disse em Atos 2 que Davi profetizou. Davi era um homem de oração. Em um dos seus salmos ele disse que ele clamaria a Deus 3 vezes ao dia. Davi era rei, Davi era juiz, Davi era guerreiro. Mas de repente, em um dia, Davi disse, como eu ouço lá em Goiânia, toda vez que eu ouço, eu dou risada, porque os goianos dizem assim: hoje eu vou curtir preguiça. Então teve um dia que Davi disse: hoje eu quero curtir preguiça. E é complicado para o crente curtir preguiça. É complicado para o crente ficar sem nada fazer. O diabo, ele a todo tempo, como disse Paulo, somos entregues à morte todo dia. O diabo a todo o tempo projeta derrubar-nos. A Bíblia diz que após a tentação de Jesus no deserto, o diabo o deixou até o momento oportuno. A sabedoria popular diz que mente vazia, isso mesmo, oficina do capeta. Davi disse: hoje eu não vou fazer nada, mas enquanto seu corpo nada faz, o seu olhar trabalha, e a mente do homem trabalha a partir do seu olhar. O que os olhos não veem, o coração não sente. Quando ele diz: tenho nada para fazer, ele tinha algo a fazer: vigiar, ou cumprir aquilo que ele disse em um dos seus salmos, que 3 vezes ao dia oraria. Cada vez que você se afastar da oração, você se aproximará do pecado. Quem mais ora, peca menos. Quem mais peca, ora menos. Davi disse: não tenho nada para fazer. Ergueu os olhos e viu uma mulher formosa. Ele viu uma mulher formosa, ela estava banhando, como diz o goiano, apesar de eu ser baiano. Ela estava tomando banho, como diz a gente na Bahia. Os baianos são mais bíblicos, viu, amor? Você é goiana, amor? Você é goiana, é o capítulo 11. Eu sou baiano e vocês dizem banhar, mas o texto diz tomando banho, igual a gente fala na Bahia. Davi então desejou aquela mulher no seu coração e enviou mensageiros que a trouxessem. Eu preguei essa mensagem nos Gideões Missionários, e eu falei naquela noite que esse pecado de Davi foi projetado através de mensagens enviadas. Perceba como a Bíblia é atual. A Bíblia diz no versículo 3 que ele manda a primeira mensagem, versículo 4 ele manda uma outra mensagem, versículo 6 ele manda uma outra mensagem, versículo 14 ele manda outra mensagem, e assim a queda de Davi vai sendo projetada por aquilo que ele escreve. A semelhança do tempo em que vivemos, quando através da tecnologia, através das facilidades, usamos as redes sociais e certos aplicativos que nos afastam de quem está perto, para tentarmos nos aproximar de quem está longe, e desse modo projetamos pecar, projetamos desonrar nossa família, desonrar ministérios, desonrar Deus. E às vezes a maioria dentre nós pensa que porque aquela intenção foi projetada no secreto, ninguém viu. Porém, aquilo que começa com o olhar de Davi, no versículo 2, Davi viu, se conclui então no versículo 27, estava meditando ali com a minha esposa, a conclusão do capítulo 11. No capítulo 11, versículo 2, o texto inicia com o olhar de Davi, mas termina com o olhar de Deus. Enquanto o texto diz assim no versículo 2, Davi viu que a mulher era formosa, e ele faz toda a sua projeção de adulterar, quebrar os mandamentos do Senhor. O versículo 27, que é o último verso do capítulo 11, termina com o olhar de Deus dizendo assim: porém.
isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Começou agradando os olhos dele, e a história termina dizendo que não agradou o olhar de Deus. Deus viu que o que Davi fez foi mal. Deus envia Natã, no capítulo 12, a repreendê-lo. 1 ano a 1 ano e meio, Davi ficou sem confessar o seu pecado. E enquanto isso, seus ossos doíam. Enquanto isso, seu corpo era enfraquecido. Nem toda doença é resultado de pecado. Pior, todo pecado é uma doença, e se não houver confissão, um dia, a Bíblia diz, seu pecado te achará. Mas em sua graça, Deus enviou o profeta a Davi. Davi reconhece o seu erro diante do profeta, e o profeta conclui com a seguinte mensagem a Davi: o Senhor te perdoou, você não morrerá. O salário do pecado é a morte, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus disse desde o jardim que no dia que o homem pecasse, ele morreria. O pecado gera a morte espiritual, que é o distanciamento do homem de Deus, assim como a morte é a separação da alma da vida. A morte espiritual é a separação do homem da vida de Deus. Só que depois do encontro de Natã com Davi, Davi ainda tem dificuldade para se auto-perdoar. Davi ainda sente que seu pecado foi horroroso. Pastor Hernandes Dias Lopes diz que o pecado de um líder é líder de pecados. Então Davi, como é líder, Davi, pelos privilégios que Deus lhe havia concedido, ele ainda se sente no fundo do poço. Apesar do profeta lhe ter dito, Deus lhe perdoou, ele ainda não se sente perdoado. Motivo esse é que o faz escrever o Salmo 51. Ouso afirmar que se você estuda os pecados de Davi, os pecados de Saul, aparentemente, rapidamente, tu dirás: eu preferiria Saul. Porque, primeiro, a quantidade de pecados citados é menos. Porém, antes que você pense assim, entenda que não há no rei Saul um quebrantamento como há em Davi. O rei Saul consegue reinar sem a presença, porque o mais importante para ele é o trono. Davi não. Davi abre mão do trono, se humilha diante de Deus, vai orar, jejuar e pedir graça mais uma vez. Davi é o homem cujos pecados são mais citados na Bíblia. Não há homem perfeito na Bíblia além de Cristo. Davi é o homem cujos pecados são mais revelados. Davi é o homem cujos pecados são mostrados a todas as gerações. Estão registrados. E detalhe, pasmem, não sei se na sua Bíblia está assim, mas o título do Salmo 51 é assim: ao mestre de canto. O Salmo 51 é endereçado. Ele é o remetente e há um destinatário, ao mestre de canto, que normalmente na congregação era o líder que conduzia o louvor entre os levitas, aqueles
que faziam parte da liderança do canto congregacional. O que Davi está dizendo não é para ocultar. Eu caí, eu pequei, eu quebrei princípios, por isso fui quebrado. Sou totalmente dependente. Sou rei, tenho trono. Sou rei, tenho coroa. Fui escolhido segundo o coração dele. Ele sente lá, eu sinto aqui. Ele projeta lá, eu sinto aqui. Dentre os meus irmãos, mais capazes do que eu fui o escolhido. Porém, o Salmo 51 é Davi dizendo: cantem e digam que eu sou um homem falho, dependente da graça. Cantem, escrevam, façam poesias, reflitam que apesar de todo o meu aparato e riqueza, fama, sucesso, eu sou o Salmo 51. Por isso começa assim: compadece-te de mim. Verso 2 é ele falando com Deus: me lava. 3, eu conheço minhas transgressões. 4, eu pequei contra ti. Fiz o que é mal. Não era, não será, é mal. Davi está dizendo: não mudou. O que era pecado ainda é. Pequei há 2 anos atrás, mas ainda hoje eu sinto que o que eu fiz é mal aos olhos de Deus. Por isso que o texto é escrito, porque o que se escreve se eterniza. E cada vez que você medita nas escrituras sagradas, Paulo diz: primeiro, o que foi escrito para aviso nosso, edificação nossa, consolação nossa. Então, cada vez que você abre o Salmo 51, entenda: o que Davi fez foi mal aos olhos de Deus, é mal aos olhos de Deus. Apesar das renovações das culturas, apesar das inovações humanas, apesar do que os homens falem, pensam ou dizem, se a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Se a Bíblia diz que viver na prática do pecado te faz, não, evidencia que você é filho do diabo, então viver na prática do pecado evidencia que você é filho do diabo. E quem escreveu isso foi o apóstolo do amor, João. Fiz o que é mal perante os teus olhos. Davi está dizendo: lembrem disso, mas também se lembrem, ele é misericordioso, porque se ele não fosse, eu não clamaria pelas multidões das misericórdias dele. Ele é restaurador, porque se ele não fosse, eu não pediria que ele renovasse em mim um espírito inabalável. Então, o que há nesse salmo para a nossa edificação? Primeiro, os pedidos de um transgressor, os pedidos de um pecador. O primeiro pedido está no verso 1: compadece-te de mim. Compadecer, tenha compaixão. Ter compaixão é: sinta a minha agonia. Compaixão é: se coloque no meu lugar. Veja como eu me sinto longe de ti. E Deus se compadeceu tanto, não apenas de Davi, mas de todos nós, que em Cristo Ele veio e se colocou em nosso lugar. Na cruz, Jesus sentiu o horror do pecado que sentimos no corpo. Na cruz, Jesus sentiu o distanciamento que o pecado causa entre o homem e Deus. Então Jesus na cruz sentiu o seu presente. Na cruz, Jesus também sentiu o inferno. Porque o inferno, além de terrível, é a total ausência de Deus, total ausência do bem. Então na cruz, Ele se compadeceu tanto que tomou o nosso lugar. Não apenas sentiu nossas fraquezas, que é um dos significados de compaixão, mas se colocou em nosso lugar. A morte que era nossa, Ele tomou.
para que a vida que é dele seja transmitida a nós. O que isso quer dizer? É que você pode olhar para Gênesis 3 e dizer: problema de Adão, que culpa eu tenho para herdar a culpabilidade de Adão, se eu não estava no jardim? Aí você se ensoberbece, isso é culpa dele. Mas quando você olha para a cruz, quando os salvos olham para a cruz, eles se humilham e dizem: o problema era meu, e eu não estava na cruz, mas mesmo assim eu herdei a vida eterna pelo preço que ele pagou na cruz. Os pedidos de Davi só podem ser totalmente atendidos de modo completo em Cristo. O segundo pedido dele está no verso 1 ainda, perdão. Apaga as minhas transgressões. Apaga. Tira a mancha. Tira essa marca. Pode ser que lembrem sempre, mas a pior marca é na minha mente. É em eu não conseguir pregar. É no fato de eu não conseguir adorar. Tira essa mancha, porque tu és santo. Tira essa marca, apaga, pois eu escrevi, são minhas transgressões. O Senhor não escreveu nenhum pecado para que eu cometesse. Eu escrevi, eu manchei, eu borrei o desenho. Mas a sua graça é tão imensa que eu escrevo torto, eu projeto tudo bagunçado, e o Senhor vem e apaga o meu desenho torto, apaga a minha projeção torta, apaga. Verso 2: lava-me. Eu me afundei demais na lama, eu não consigo me lavar, eu não consigo me libertar do peso da consciência, eu não consigo tirar de sobre mim a mancha. Então me lava. O outro pedido de Davi, verso 7: purifica-me com hisopo. Me ajude e diga: hisopo. Pastor, o que é o hisopo? Eu fui pesquisar. Uma plantinha, e a Bíblia diz que sobre ela Salomão fez poesia. Uma planta mínima que crescia nos pés das muralhas. Para algumas pessoas eram como pragas. Tira isso, arranca isso, tira isso. Só que onde o hisopo na Bíblia é usado para gerar purificação cerimonial. É isso que está na mente de Davi. É a cultura, é o meio em que ele vive. E ele diz no verso 7: me purifica com hisopo. Ou seja, Êxodo 12, Deus diz: com o hisopo, a plantinha, marcarás os umbrais da porta com o sangue do cordeiro. E o destruidor, na casa marcada com sangue pelo hisopo, nessa casa o anjo da morte não entra. Davi ainda teme que o juízo, morte, chegue em sua casa. E ele diz: põe aqui a marca do sangue, põe aqui outra marca, apaga a marca do pecado e declara no mundo espiritual que eu fui tocado por um sacerdote. Porque nas regras cerimoniais, Levítico 14, só o sacerdote pegava o hisopo, mergulhava no sangue, chegava diante de um ex-leproso e aspergia sobre ele sangue de uma vítima inocente. Eu creio que Davi já enxergava que um dia haveria uma marca
haveria uma identificação, haveria um preço pago de uma vítima inocente, que geraria livramento para aqueles que são, ou que seriam no tempo de Davi, olhando para o futuro, escravos do pecado. Davi primeiro, quem sabe ele se sente uma casa cujo destruidor ameaça, uma casa egípcia. Me tornei uma casa egípcia. Mas se tiver a marca da sua misericórdia, pela simplicidade do sangue, eu terei livramento. Quem sabe Davi se sente um leproso, mas ele lembra que em Levítico 14 era o sacerdote que olhava para o leproso e dizia: você não está mais leproso, e a prova disso é o sangue aspergido sobre você. Davi já está entendendo que a lepra do pecado, pois o pecado é como lepra, começa prazeroso, uma coceira na pele, sabe? Aquela frieira que vai gostando, vai coçando e de repente está ferindo. Sabe o comichão que começa agradando e de repente está ferindo? O pecado é como lepra, que começa prazeroso. Lembra da música, da canção do Jair Pires? O pecado não dói, não dói. O pecado não dói. Se o pecado doesse, muitos não pecariam, porque em seu início a lepra é semelhante ao pecado, e ele é como a lepra. Começa agradável, mas termina sangrando, deteriorando o corpo por inteiro. Mas o pedido de Davi, verso 8, o pedido de um pecador arrependido, olha o que ele diz no verso 8: faze-me ouvir júbilo e alegria. Ele havia perdido a sensibilidade espiritual de se alegrar em Deus, de se alegrar no culto, de se alegrar com os hinos que glorificam a Deus. Irmão, quem está na prática do pecado, o hino congregacional não o faz levantar-se para louvar. A pregação bíblica cristocêntrica doutrinária não lhe edifica, ao contrário, o incomoda. E Davi diz: eu perdi a sensibilidade. A lepra evoluiu. Me faz ouvir júbilo, me faz ouvir alegria. Eu quero ouvir e ser edificado pelas canções que te glorificam. Eu quero que os ossos que o Senhor esmagou, eu quero que a minha estrutura interna, que foi quebrada pelo seu juízo, porque enquanto eu ocultava o meu pecado, o Senhor me empurrava, me pressionava, e eu dizia: tá tudo bem, e era Deus me apertando. Eu dizia: eu tô de boa, é nós na fita, e Deus me apertando. E eu não gostava da mensagem dura. A mensagem dura vinha, e eu digo: esse pregador se acha. A mensagem dura vem, ele se sente mais santo que os outros. O hino vem: esse tipo de música não me agrada. E mesmo assim Deus vai pressionando, pressionando, porque enquanto você não mudar, a mensagem também não vai mudar. Enquanto você não mudar, Deus não vai deixar de pesar a mão. Pastor, o que é isso? Misericórdia. Isso é misericórdia, pastor? É, porque ele prefere te ferir do que te perder. Isso é graça, isso é favor. E enquanto ele te pressiona, ele está dizendo: ou você desce ou eu te derrubo, ou você se humilha ou eu te quebro. Mas por que tem fulano que peca, mente, xinga, transgride, desonra e não acontece nada? Eu não tenho compromisso com eles, eu tenho com você. Eu quero ouvir sua voz. Destrava os meus ouvidos, Deus. Alarga meu coração, Deus. No 9 ele pede: para de enxergar meus pecados,
para de ficar abrindo o livro das minhas obras, porque aí tem pecado, aí tem mentira, aí tem hipocrisia, aí tem desejos ilícitos, aí tem vingança. Para de olhar para isso. Faz o seguinte: ao invés de ficar olhando o livro dos meus pecados, Deus, apaga, deixa a página em branco, apaga. E o sangue de Jesus tem esse poder. O sangue de Jesus tem esse poder. Apaga todas. Apaga todas. Ele está dizendo: eu quero recomeçar. Eu quero recomeçar. Apaga tudo. Aperta reset. Eu quero recomeçar. Apaga tudo no 9. Aí ele diz no 10. Perceba que a teologia bíblica domina a oração de Davi. É por isso que tu tem que ler Bíblia. Por que não lê Bíblia nem para orar presta? Pedi mal e não recebeu. Por quê? Porque não sabe pedir. Por que não sabe pedir? Porque não sabe ler Bíblia. A sua teologia vai determinar as suas orações. Exemplo: eu vou comprar isso aqui em nome de Jesus, porque só escuta o neopentecostal. Aí, vou comprar isso aqui em nome de Jesus, eu vou pagar. Mas só tem 20. Quanto que é? 50. Não, em nome de Jesus, divide aí em 20 vezes. Em nome de Jesus eu vou pagar. Já sujou o nome e quer sujar o nome de Jesus. Mas por que você vai comprar isso? Não dá, o seu salário não dá. Compra o outro que é mais barato. Em nome de Jesus. Se lesse Bíblia, entenderia o que Jesus quis dizer com orareis em meu nome. Nenhum obreiro pode chegar na tesouraria em nome do pastor Gilson, se o pastor Gilson não o enviar. Se alguém chegar para Luana e falar assim: o Eliseu mandou falar isso, a Luana, Eliseu? Nunca, ele não diria isso. Não, mas eu estou falando em nome de Eliseu, Luana. Sim, mas é que eu conheço ele e não conheço tu. Está disfarçando? É quando a gente vai orar, né? Só falta fazer assim, em nome de Jesus, amém. Jesus olha para o Pai e diz: em meu nome não. É como se Jesus dissesse: eu não pediria isso. O que é pedir em nome de Jesus? Pedir o que Jesus pediria. O que é falar em nome de Jesus? Falar o que Jesus falaria. Então olha como a teologia de Davi é correta. Ele diz assim: por que eu fiz esse adendo? Esqueci meu iPad para trás e meu celular. Aí minhas anotações ficou tudo lá. Aí a gente vai lendo e vai nascendo os tópicos. Então nem sei em que tópico estou. Primeiro é o canto enviado. O segundo são os pedidos. O terceiro é a teologia. Isso que é mulher de pregador, menina. Tá anotando, é isso aí, meu amor. Porque às vezes o aluno ficava anotando no celular. Aí os net crentes chegam aqui nos comentários: pastor pregando e a esposa é no Instagram. Linguarudo, é fazendo meus esboços, meu estaiado, para eu escrever meu livro depois. Aí, para vigiar, ela comprou uma Bíblia, anote, cheia de linhas brancas, para ela ir fazendo os esboços. Depois eu vou pregar de novo. Vou escrever meu outro livro, que eu já tenho um livro sobre Salmos. Olha a teologia, olha a teologia. Me ajude, diga: compadece de mim, me lava, me purifica, me faz ouvir. Ok, olha para cá, olha que teologia bíblica. Ele está dizendo assim: eu não consigo me lavar, eu não consigo apagar, eu não consigo me purificar, eu não consigo criar um coração puro em mim. Por quê? Porque a obra da salvação, da libertação, da transformação é uma ação de fora para dentro. É obra dele, não é tua.
Não, eu vou me levantar. Vai não. Eu vou me levantar e agora vai ver. É só olhar para dentro de mim, que agora, se olhar para dentro de tu, misericórdia, se olhar aí para dentro de tu. Teologia bíblica é obra dele. Jonas, no ventre do peixe, disse: a salvação pertence ao Senhor. Olha o que ele fala no 10: cria em mim um coração puro. Cria em mim um coração puro. Tem que criar algo novo aqui dentro. E só um tem poder criador. Só um tem poder para fazer do nada. É Ele quem liberta o pecador. É Ele quem transforma o homem perdido. É Ele quem salva o homem perdido. Olha a teologia dele, no verso 10: cria em mim um coração puro. Mas olha o que ele havia dito no 5: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. O que Davi está dizendo aqui? Ele está perpassando Gênesis 8, 20 e 21. Deus dizendo: o homem, depois do pecado, tá? O homem é mau. E pecado que eu falo aqui é o pecado original, Gênesis 3. O homem é mau desde a sua meninice. Foi Deus que disse. Jó 14: não se pode tirar nada puro de quem já é impuro. Romanos 3: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se você fosse tão forte, você não tinha caído. Bora falar o português correto? Se você fosse tão forte, você não teria caído. Não é você quem vai se levantar. Ele vai te levantar. Ele vai te erguer. E eu vou continuar a palavra. Ele vai segurar na tua mão. Não temas, porque eu estou contigo. Cria em mim um coração puro. Isso é obra divina. Renova, ele está pedindo dentro de mim um espírito inabalável. Sabe o que ele está dizendo? A minha interioridade balançou. Eu fracassei espiritualmente. Eu fui passear porque eu confiei em mim. Eu confiei nas minhas experiências passadas. Aqui dentro está tudo abalado. Mas se o Senhor agir, eu serei renovado aqui dentro. Então guarde isso para caminhar para a conclusão. Um homem arrependido precisa valorizar a sua interioridade. Como começou o pecado de Davi? Ele passeando, olhou, viu. Ele valorizou o externo. Ele não se preocupou com o casamento dela, com os sentimentos dela, com os sentimentos do marido dela, com a família dela, com a história dela. Não houve visão interior. Davi não a olhou como uma irmã na fé, mas simplesmente como um corpo a ser usado pela sua autoridade de rei. Se todo rei pega a mulher que quiser, eu tenho autoridade sobre essa mulher. Ela não passa de uma escrava. Por quê? Porque no seu pecado não há visão de interioridade. Só que aí entra Deus, envia o profeta Natan. Agora entenda, fica comigo, como que a interioridade é valorizada enquanto Davi está orando. Olha o verso de número 6. Eu sei que o Senhor tem prazer, na verdade, no íntimo. Verso 8. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que os ossos, me ajudem, para que os ossos são internos ou externos? Internos. Para que os ossos que tu esmagastes
voltem a se alegrar. Ele está valorizando a interioridade. Versículo 10: cria em mim um coração puro, que a fonte das minhas vontades, que a fonte dos meus desejos sejam puros. Ele passa a valorizar a interioridade. Renova dentro de mim um espírito, interioridade, um espírito inabalável. Olha o 12: restitui a alegria da tua salvação, Senhor. A minha maior alegria era ser salvo. Depois o meu maior prazer foi cometer imoralidade sexual. Senhor, retorna para mim aquela maior alegria. Não é ter coisas, nem prazeres mundanos e passageiros. Eu quero de novo ter aquela alegria. Se alguém perguntar, qual sua maior alegria, Davi? Ser salvo, ser salvo. Aleluia! Restitui essa alegria. Agora, olha a interioridade no 12: sustenta-me com espírito voluntário. Espírito, ele continua falando de interioridade. 17: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado e coração compungido. Deus valoriza mais, eu ouso afirmar assim, a nossa interioridade do que a exterioridade. 1 Samuel 16:7. Deus não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos. Deus vê o coração. A arca da aliança tinha mais ouro por dentro do que por fora. Mateus 22:37. Jesus disse que devemos amar a Deus com todo o nosso entendimento e alma. Uma devoção que vem da interioridade. Apocalipse, capítulos 21 e 22. No 21 fala das glórias da Nova Jerusalém por dentro. Só no 22 fala da beleza da Nova Jerusalém por fora. Primeiro são as belezas da Nova Jerusalém por dentro. Deus está dizendo, enquanto muita gente se preocupa com o externo, com a capa, com a máscara, com a casca, nos crentes que dependem da graça, Deus vai trabalhando de dentro para fora. Deus vai nos restaurando, nos refazendo de nossa interioridade, para que depois o mundo veja quem nós somos. E eu termino com algo que me toca muito, porque eu sou pregador pela infinita graça de Jesus. Olha que coisa linda. Olha o que ele diz no verso 13, depois que ele faz os pedidos a Deus. Irmão, moça, nossos pregadores, cantores, precisam voltar a ler o Salmo 51. Por quê, pastor? Davi cai, peca, falha, e todos nós estamos suscetíveis. Aquele que pensa está em pé, cuidado para que não caia. Todo mundo aqui é dependente da graça. O mesmo preço foi pago por todo mundo aqui, preço de sangue. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta. O Salmo 51 é uma oração, sim ou não? Sim. Há pedidos aqui, sim ou não? Sim. Ele está pedindo. Seus pedidos são baseados na teologia bíblica, sim ou não? O que a teologia bíblica afirma? Que todo homem é caído e dependente da graça de Deus, sim ou não? Por isso Davi está dizendo, para Deus lavar, para Deus purificar, porque Ele não consegue. Cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável ou reto. Ele está dizendo, eu não consigo. Essa mudança, essa transformação só vem de fora para dentro. Ele reconhece isso, sim ou não? Sim. Olha que coisa linda.
você que é novo convertido, você que quer cumprir o ministério, você quer pregar, quer cantar, quer ganhar alma, quer fazer missões e tal. Irmão, obra de Deus não é como estourar no TikTok. Não. Processo de quê, pastor? Verso 1, tem misericórdia de mim. Verso 2, me lava completamente. Verso 3, eu conheço minhas transgressões, ou seja, eu não preciso mentir, eu sei de tudo que eu fiz. 4, pequei mesmo, pequei. Por quê? Porque eu já nasci em pecado, mas o Senhor tem poder para criar em mim um coração puro e renovar em mim um espírito inabalável. Me purifica com hisopo, não me tires da tua presença. Verso 11. 12, restitui a alegria da salvação. Agora. Feito isso, verso 13, assim eu posso pregar. Agora eu posso ensinar. Verso 13, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, vírgula. Davi, e o resultado desse processo de restauração, e o resultado dessa sua pregação, depois do processo, ele vai dizer: e os pecadores se converterão. Ai, irmão, isso aqui é chique. Eu vou simplificar o que ele está dizendo. O que ele está dizendo é: Deus vai me perdoar, já me perdoou porque eu confessei e me arrependi. Deus vai me lavar, me purificar, me erguer. Aí eu vou pregar. E outra coisa, vai ter resultado, irmão. Eu vou ganhar muitas almas para o Senhor. Aleluia! Eu vou pregar e a colheita vai ser grande. É isso que Deus está dizendo a alguém aqui. O pecado te trava. Jesus vem, te perdoa, te purifica, te renova, te usa, ainda te faz trazer outros para a presença dele. Ah, irmão, a glória da última casa será maior do que a primeira. Eu não sei se o diabo derrubou alguém aqui. Eu não sei se alguém aqui está num processo de queda. Levante a mão, por favor. Levante a mão, por favor. Levante a mão, por gentileza. Levante a mão, por gentileza. Diga: se há alguém aqui. Por que eu estou pedindo para a igreja falar? Porque o que eu estou pregando aqui tem que ser o que a igreja prega. Eu não sou dono de verdade alguma. Então bora ver se o que eu estou pregando é o que a igreja prega. Se você repetir, é porque o que eu estou falando você também crê, pois está escrito. Então fala: se há alguém aqui que caiu e o ministério foi travado, Jesus te levanta hoje. Continue: se há alguém aqui que está em processo de queda, porque ninguém cai de vez, Jesus te dá livramento hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. No verso 14 ele é pregador, porque não é só os pregadores que merecem apanhar, os cantores também. No verso 15 ele é cantor. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Me lava, me purifica, me restaura, para eu pregar e cantar. Eu quero falar de ti pregando, e eu quero falar contigo cantando. Mas para isso eu preciso ser lavado, purificado. Eu preciso de um novo coração. Eu preciso ser restaurado em meu espírito. Sabe por que você deve se arrepender dos seus pecados? Se arrepender é não desistir. É não desistir de Deus. Não retire de mim o teu espírito. É não desistir do teu ministério. Assim eu vou ensinar aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão. É não desistir do ministério. Eu vou louvar ao Senhor, eu vou entoar os teus louvores. É não desistir do próximo. Olha o verso 18, e eu fecho a Bíblia. Faze bem a Sião,
segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. É lógico que ele não está pensando em pedras, ele está pensando em quem habita em Jerusalém. Ele está pensando nos adoradores que habitam em Jerusalém. Por quê? O que foi que aconteceu aqui, irmão? Deus renovou e quebrantou o espírito de Davi, o coração de Davi. Lembra lá de 2 Samuel 12? Traga a Batseba, ela é casada, tô nem aí. Senhor, o marido dela é soldado do teu exército. Problema dele, põe ele no lugar mais perigoso do exército e da guerra, porque logo assim ele morre e ela fica para mim. Mas agora, o Davi arrependido é o Davi quebrantado, que quer ganhar os pecadores para o Senhor, e está pensando no bem de Jerusalém. Se você de fato se arrependeu, se você de fato foi salvo por Cristo Jesus, se de verdade você nasceu de novo, você se importa com os outros. Você não vive na prática do pecado por amor a Deus, por amor ao seu chamado e por amor às pessoas que dependem de você. Fica em pé comigo, por favor. 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. No capítulo 2, João escreveu: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas pelos do mundo inteiro. Irmão, eu pregava no interior de São Paulo, e um jovem recebeu a oportunidade para entoar um hino de louvor ao Senhor. E ele pegou o violão, e eu via ele bem tímido, trêmulo. Perém. Irmãos, eu estava em casa esses dias. Perém. E eu doido para pregar, que já estava tarde. E eu estava pensando em fazer uma poesia para Deus. Perém. Mas eu queria postar aquela poesia, falar aquela poesia de um modo evangelístico. Perirom. E o meu filho entrega logo essa poesia. Porém, eu peguei papel e caneta, e eu falei: eu vou fazer uma poesia evangelística. Perirom. E eu escrevi: Jesus. Perém. Perirom. E de repente, irmãos, depois de meia hora, eu falei: Senhor, me perdoe. Eu só consegui escrever Jesus. Aí ele disse que o quarto foi invadido com a presença de Deus, e o Espírito Santo falou dentro dele: Pastor Ziel, tem palavra mais poderosa do que esta que você acabou de escrever? Aleluia. Temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. As cadeias estão sendo quebradas. O pecado não mais te escraviza. Há um novo rei sobre a sua vida, Jesus. A unção que despedaça o jugo está sobre você. De Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, porque eu conheci a verdade. Eu sou livre.
pessoa que quer voltar para Jesus hoje? Onde está a primeira pessoa que quer receber lavagem, purificação, propiciação, restauração, regeneração, justificação, santificação, renovação dos dons, renovação do ministério? Já tem aqui duas pessoas. Onde está a terceira pessoa? Eu não vou perder. Vem pra papai. 3 vidas. Onde está a quarta pessoa? Para Jesus. As tentações é mais que estratégia. Onde está a quarta pessoa? Para Jesus. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto Tá vindo, venha, papai te ama. Traz aqui, ó. Traz aqui. Papai te ama, papai te chama. É noite de perdão, é noite de restauração. Ele tem uma nova história. Isso! Não desista do seu ministério, não desista de Deus. não vou perder a guerra, te louvarei meio às tentações. É mais que estratégia. Quebra cadeias, Jesus. Quebra cadeias, quebra correntes. Liberta essa moça, liberta esse rapaz. Esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Tem muita gente para ouvir sua voz, mas você precisa ter de volta a unção perdida. Vem. Tem muita gente que precisa do seu testemunho. Tem muita gente que precisa do que Deus lhe confiou. Você caiu, mas o ministério está em pé. Você caiu, mas a palavra está de pé. Você caiu, mas a promessa está de pé. Vem para Jesus, a igreja te ama. Vem para Jesus, a igreja te ama. Ainda tem gente que acredita. Tem mais uma vida aqui, tem mais uma vida ali. A igreja te ama. A igreja de Deus vai cuidar de você, vai te ajudar a se erguer pelo poder do Espírito. Sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra e te louvarei. Vem pra papai. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje Aleluia. Vem pra papai. 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 As almas estão vindo. Quem pode adorar? Quem pode adorar a Jesus? Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande. Nesse ritmo, nesse assim. ritmo. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você.
você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Escute a igreja cantar. Ele não desiste de Jesus você. não desiste. Ele se importa com você. Jesus te chama. Ele compreende o seu caminhar. Jesus te resgata. Assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Essas pessoas pra quem Ele não desiste. 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 Ele não desiste de você. Senhor Jesus, aqui estão essas pessoas que ouviram a sua palavra. Davi tinha tanta intimidade contigo e desceu ao mais baixo e ao mais profundo possível da humildade, que a sua graça o permitiu descer. Quem somos nós para evitarmos tal profundidade, tal baixeza? Todos que estamos aqui somos dependentes da sua graça, das suas misericórdias. Todos esses aqui na frente se sentem manchados, aprofundados numa lama, num tremedal de lodo. Mas os braços estendidos na cruz, os braços de Cristo nos alcançam no mais profundo da nossa pecaminosidade, Jesus. Traz Ele de volta para a sua presença. Em teus braços é o meu descanso. Traz ela de volta para a sua presença. Em teus braços é o Que ela sinta dentro dela, que ele sinta dentro dele em teus braços é o meu descanso. a ação restauradora. Em teus braços é Coloca um coração puro aí dentro, Jesus. seguro. Renova o espírito inabalável aí dentro, Jesus. Toca na essência de cada um de nós. Perfeito sempre esteve repousado. Merecemos a morte, merecemos o juízo, mas precisamos da graça. E se eu passar pelo vale, Lava a alma dos que choram, acharei lava a alma dos que se arrependem.